como vai? Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja entrando na sua casa agora. Meu nome é Luciano Rosa Reis. Eu sou o autor desse curso chamado Fórmula da Fé. Agradeço muito pela sua preferência, por você ter escolhido fazer esse curso. E eu me sinto inspirado por Deus em ter realizado e produzido esse curso para você. Porque sei que você enfrenta todo tipo de problema em sua vida. Mas eu sei que às vezes um problema específico está lhe incomodando muito. Então eu fiz esse curso baseado mais para pessoas que estão com enfermidades. Só que eu não quis restringir esse curso somente para pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, ansiedade, fobias, transtornos, fobia social. Mas eu quero ampliar esse curso, Fórmula da Fé, para todo tipo de enfermidade. Porque eu sei que a fé, ela não está restrita a somente um tipo de problema. Mas como eu enfrentei síndrome do pânico, eu enfrentei depressão, eu enfrentei fobia social, por um período na minha vida, há 13 anos atrás, e Deus me deu uma cura, uma libertação instantânea, uma libertação, foi uma bênção espetacular, como Deus fez na minha vida, uma cura, e é isso que eu estou aqui propondo para você, como se libertar da síndrome do pânico, como libertar da depressão, enfim, nós temos uma caminhada grande. Você está aqui dentro do curso Fórmula da Fé, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, você vai ser abençoado, você vai ser liberto, pode ter certeza disso. Nós temos aqui uma caminhada a ser feito passo a passo, eu elaborei de maneira com que não desse errado. No final desse curso, você pode ter certeza que se você fizer da maneira como eu vou ensinar, nós vamos tratar direitinho de todas as áreas, de todas as causas, raízes, nós vamos falar muito sobre isso. Tem um módulo aí que eu preparei chamado Minha Alma em Full HD. Vai ser a hora que nós vamos nos encontrar, eu vou pegar a janela da tua alma e vou abrir para que eu e você enxerguem a sua alma, ver o que está acontecendo de errado. Aliás, antes de eu começar, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Luciano Rosa Reis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, com muito orgulho, diga-se de passagem. Sou psicanalista cristão, sou teólogo, professor de teologia, escrevi alguns livros, um deles chamado Síndrome do Pânico, Liberte-se Já, e no ano de 2012 ele ganhou um prêmio da Academia de Letras, chamado Prêmio Interarte, como um dos melhores livros motivacionais do ano de 2012. Escrevi A Presença, o lugar onde nada pode te tocar, e escrevi também um livro chamado Enfim Fé, que é o que está incluído nesse curso que você está começando a fazer hoje. Vai ser uma bênção para você. Tenho teologia pastoral, tenho carteira de teólogo, carteira de pastor, apesar de não estar pastoreando, mas eu tenho essa credencial. Só para você saber. Aliás, saber muito da minha vida não interessa. O que interessa mesmo é saber do que Jesus pode fazer por você. E Ele vai fazer. A tua vida vai começar a mudar a partir de hoje, tá bom? Eu tenho algo espetacular para te mostrar hoje, nessa primeira aula. E aliás, olha, eu não quero ter pressa com o nosso assunto. Eu não quero ir no nosso caminho a galope. Eu quero ir no trote. Quero ir no trote para que você entenda tudo. Nos vídeos que eu já disponibilizei na internet, eu precisei fazer as coisas corrido. Eu sempre fazia as coisas, fazia os vídeos olhando para o relógio da câmera, vendo que o tempo estava passando, e eu começava a falar, o assunto ia surgindo.
E a hora que eu via já dava 40 minutos, 45 minutos. Então, mas mesmo assim era corrido. Só que agora não. Agora eu quero fazer sem pressa. Eu quero fazer com calma. Porque agora nós temos tempo. Se esse curso, eu tenho já uma meta, assim, algo já estipulado, pré-meditado de quanto tempo. Vamos supor que seja 20 aulas. Tá, 20 aulas, mas se for 25, 30, vamos fazer, porque é o seguinte, eu quero te explicar tudo. Eu não quero, porque o que está em jogo, meu irmão, é a sua vida. O que está em jogo é a sua família. O que está em jogo é a sua alegria, é a sua paz. Não é a sua área profissional, a tua área sentimental, não é a sua área espiritual. Porque você era uma pessoa extremamente corajosa, você era uma pessoa, né, de bola para frente, você era uma mão na roda, você era uma pessoa excepcional, você era uma pessoa que todo mundo queria conversar com você, todo mundo queria trocar uma ideia, só que de repente, num momento da sua vida, tudo isso foi roubado. E eu sei que a síndrome do pânico, ela rouba isso da sua vida. A depressão te aprisiona nisso, né? Tira você da alegria de viver, o desejo de almejar, os sonhos. Aquele que está com depressão, eu sei do que eu estou falando. Aquele que está com depressão, ele não consegue sonhar, não tem expectativas, ele não consegue fazer planos na vida dele. E eu sei que tudo isso foi roubado. E eu digo isso com esse tipo de enfermidade, síndrome do pânico, depressão, transtornos, enfim. Digo isso, mas acontece que nós podemos ampliar isso. Por exemplo, para uma pessoa que está com problema nos rins, problema de fígado, problema de gastrite, úlcera. Não é? Isso tudo vem roubando a sua paz, vem roubando a sua alegria, a sua vida social está zero, você não se socializa mais, você não vai no supermercado mais como você ia, não encontra alegria, e na feira, uma coisa que é tão legal, eu sei que muitos acham que feira é coisa assim, insignificante, mas não é. Tem feira que é a coisa mais gostosa aí, você ir lá e comprar fruta, você comprar legumes, verduras, sabe? É uma benção comer um pastel da feira. Pô, você vai lá, você pede um caldo de cana, você pede um pastel, é uma benção, meu irmão. Só que isso foi roubado, você vai para a feira, você não vê a hora de vir embora, você vai para o mercado, não vê a hora de vir embora, e se tiver que enfrentar um ônibus, um metrô, então é o fim do mundo para você. Viajar, passar férias num hotel fazenda, mas nem pensar, você não consegue, isso foi roubado de você. Não é? Enquanto todo mundo, a família inteira, planejando uma viagem, você sabe que você não vai, você vai ficar, então isso foi roubado. Você não gostaria de ter isso de volta? É claro que você gostaria, e eu sei que você vai ter, então fica comigo. Olha só, abre o teu coração. Eu quero que você entre comigo nesse curso sem bagagem. Não entre com bagagem. Vamos começar o curso, esqueça tudo. Eu não estou desfazendo, por favor, durante o curso a gente vai falar muito sobre isso, mas eu não estou desfazendo de nenhuma terapia. Não estou desfazendo da terapia de fulano, cicrano, beltrano, né? Mas o que eu estou fazendo contigo aqui, nós vamos começar a fazer hoje, é uma terapia bíblica. A terapia bíblica, para mim, é a que mais funciona. Não estou desfazendo de nenhum tipo de terapia, entendo, compreendo e sei o valor que cada uma delas tem, né? Porém, a que eu mais confio é a terapia bíblica, porque eu sei muito bem, com absoluta certeza, que a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Amém? Bom, olha só, eu quero começar hoje com duas ilustrações. A primeira ilustração é essa. Se você já comprou o meu livro, Síndrome do Pânico, esse aqui, ó, escrevi esse livro aqui, ó, Síndrome do Pânico, Liberte-se Já. Talvez você já deve ter comprado ele. Aí o que acontece? Acontece das pessoas lerem o livro e dizer, nossa, a mensagem é espetacular, entendi tudo, Luciano. Só que eu não estou conseguindo colocar em prática.
Porque, e eu compreendo isso. Eu compreendo que as pessoas, eles entendem, compreendeu qual é a moral da história da síndrome do pânico e das enfermidades, só que não consegue ainda colocar em prática. Algumas pessoas, né, precisam de que alguém segure na mão dela e caminhe. Vamos lá, comigo foi. Tiveram que segurar nas minhas mãos, né, por vários problemas que eu tive, né? Então é justamente por isso que aí eles me diziam, Luciano, não tem um passo a passo? Foi a hora que eu resolvi escrever o livro Enfim, Fé. Meu irmão, eu passei algumas semanas escrevendo ele sem parar. E eu escrevo com caneta. Eu escrevo com caneta, para você ter uma ideia, né? Então eu fiquei escrevendo, teve dias que eu passei a madrugada escrevendo, e teve dias que eu passei o dia inteiro escrevendo, né? Eu comecei a escrever compulsivamente, porque eu sabia que era um livro inspirado por Deus, assim como esse Síndrome do Pânico foi. Se você procurar na internet, no YouTube, você vai ver algumas pessoas dando testemunho de que foram libertas lendo o livro, né? Várias. Eu recebo muitos e-mails do mundo inteiro, porque eu vendo o livro impresso, mas eu vendo também o e-book, que é distribuído via internet, né? Que é instantâneo, pá, vai direto. Outras pessoas foram libertas lendo o livro A Presença, o Lugar Onde Nada Pode Te Tocar. E outras pessoas, por exemplo, a semana passada, uma mulher ligou para mim desesperada, ela estava maluca, porque eu disponibilizei gratuitamente na internet uma mensagem chamada assim, A Mulher Encurvada. Né? A mulher encurvada, baseado no texto daquela mulher que era encurvada, e Jesus endireitou ela. E eu não tinha dúvida, quando eu me deparei com essa passagem na Bíblia, eu não tive dúvida de que essa passagem tratava diretamente de problemas da alma. Essa mulher, ela estava encurvada, e ela só conseguia enxergar o chão e enxergar a si mesma. É a mesma coisa da depressão. A depressão não deixa você olhar para cima. A depressão e a síndrome do pânico faz com que você olhe sempre para baixo e para si mesmo, e você não é abençoado. Você não tem mais alegria, porque quem olha só para o chão não tem alegria. Mas Jesus abençoou ela, e ela teve a sua vida de volta, né? Então eu disponibilizei essa mensagem na internet para as pessoas baixar o áudio, né, dessa mensagem e pôr no telefone e ouvir durante o dia, trabalhando, pegando trem. E algumas pessoas, só de ouvir essa mensagem, elas foram libertas, né? Então, e teve uma que ela ficou maluca. Ela teve a vida dela de volta, meu irmão. Ela teve a vida dela, então ela ficou alucinada. Ela mandou uma carta para mim enorme, agradecendo, queria falar comigo pessoalmente e aí ela começou a virar uma evangelista no Facebook. Você tem que ver que coisa linda. Aí ela começou a falar, gente, Jesus cura, Jesus liberta, Ele fez isso comigo. Sabe, é assim que Jesus faz. Ele nos liberta para depois a gente propagar essa mensagem, para dizer para todo mundo, ó, Jesus liberta. Jesus liberta. Bom, amém. Hoje eu quero trazer para você duas ilustrações. Né? Essa daqui, ela tem no livro aqui, numa página aqui do livro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tem no livro. E eu vou começar a nossa aula, o nosso curso, falando a respeito dessa ilustração. Veja bem, aqui, vamos supor que sabe por que eu fiz, antes de começar, sabe por que eu fiz essa ilustração? Foi porque algumas pessoas têm o interesse de querer controlar a enfermidade. E a enfermidade, meu irmão, ela não foi feita para ser controlada. Ela foi feita para que eu olhasse para a enfermidade e visse o que é que está acontecendo comigo, que eu preciso mudar, que eu preciso consertar em minha vida. Então, entenda que a enfermidade, ela não é inimiga sua. Por favor, eu queria que você entendesse. Porque, geralmente, a enfermidade, a gente olha para a enfermidade com maus olhos e queremos ficar
magoados com Deus. Aliás, se você já viu umas mensagens minhas aí, eu já falei sobre isso, sobre o sofrimento, como enfrentar o sofrimento. Aliás, eu vou também disponibilizar aqui dentro do curso esses vídeos aí, tá bom? Mas veja bem, olha só, vamos supor que você que está me ouvindo, seja essa árvore, né? Porque a Bíblia, ela nos compara com árvore. A gente é comparado na Bíblia com peixe, com ovelha, a gente é comparado com trigo, não é? Tem uns que são trigo, outros que são joio, né? A gente não sabe quem é trigo, quem que é joio, porque o trigo e o joio, eles são muito parecidos, né? Eu conheço plantação de trigo porque eu sou do interior do Paraná, né? Sou lá do nortão do Paraná, então eu sou acostumado com plantação, né? Então, a gente é comparado com trigo, com árvore, né? Tanto que o Salmo número 1, procura na sua Bíblia, diz que aqueles que são os servos de Deus são como árvores plantadas à beira do ribeiro. Tremendo isso aí. Amém? Olha só, vamos supor que você seja essa árvore. Vamos supor, né? Que você seja essa árvore. Você é essa árvore. Então eu escrevi aqui, ó, você. E aqui é um vaso de planta, ok? E aqui eu coloquei um vaso de planta como se fosse de acrílico ou de vidro, que desse para você ver as raízes da árvore, certo? E essa aqui, ó, essa aqui é a raiz, é a tua raiz, certo? Isso aqui, ó. Isso aqui é a tua raiz, ok? O que é que dá força para a árvore? A gente sabe muito bem que o que dá força para uma árvore é a raiz dela, certo? Então, a planta, para ela ser bonita, vistosa, para ela espalhar beleza, para que ela tenha muitos frutos e flores, para que ela faça uma boa sombra, ela depende da raiz. Se a raiz não tiver numa terra boa, ou se ela até está numa terra boa, só que existem algumas coisas que estão roubando a energia que aquela terra está oferecendo para aquela raiz, que aquela raiz vai distribuir pela planta, pela árvore, certo? Agora pense comigo. Olha só, você já viu falar em erva daninha? Erva daninha, você sabe o que é erva daninha? Erva daninha, o próprio nome dela está falando. Erva daninha é uma planta, uma planta que causa dano. Erva daninha, que causa dano, que causa prejuízo, ela é danosa, ela não faz bem, ela é indesejada. E outra coisa, a erva daninha, ninguém quer a erva daninha, né? A erva daninha, ela é rejeitada, ninguém gosta de erva daninha, porque, afinal de contas, ninguém planta uma erva daninha. Você pode até plantar uma flor, uma rosa, uma roseira, seja lá o que for que você plantar, mas você nunca vai plantar uma erva daninha, viu? Então, por quê? Porque ela causa dano, ela é danosa, ela não tem fruto, enfim, olha só, e eu coloquei aqui, eu fiz um exemplo aqui para você ver, que essa aqui é a erva daninha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erva daninha num vaso. Esse vaso aqui é a sua vida. E esse vaso, vamos supor que tem 8 erva daninha nesse vaso. E eu considero a síndrome do pânico uma erva daninha. A síndrome do pânico, ela é uma planta danosa. Você é uma árvore belíssima, criada por Deus. Mas acontece que a síndrome do pânico, ela é danosa. Ela causa dano, ela tira a alegria, ela suga as forças. As proteínas, né, que existem na terra, que seria necessário para a raiz, que é você, né, dar energia para a planta,
as ervas daninhas, com as raízes delas, ó, ela vem roubando a energia que era para você. E quanto mais erva daninha, mais vai ser roubado a sua energia de viver, a sua alegria de viver. Aquilo que ia lhe dar alegria de viver foi roubado. Por quê? Porque existem algumas ervas daninhas. Amém? Agora pensa comigo. Eu vou chamar essa erva daninha aqui, ó. Você sabia que a erva daninha são os sintomas da síndrome do pânico? Vamos supor, essa daqui, eu vou dar uns exemplos que eu dei aqui no livro. Olha só. Aliás, você pode me ajudar. Vamos chamar essa erva daninha de tontura. Tontura. Ok? Vamos chamar essa outra erva daninha de falta de ar. Certo? Vamos chamar essa outra erva daninha de dor no peito, dor no tórax. Oh, coisa horrível, meu irmão. Eu fiquei uma vez 3 meses ininterrupto, todo dia com dor no tórax. E eu sei que muitos de vocês também têm essa dor no tórax. Vamos por aqui. Dor no tórax. E vamos chamar outra de, falta de ar, tontura, dor no tórax e sudorese. Essa outra aqui é sudorese. Quantos sintomas você sofre? Quantos sintomas você tem? Olha aqui. Vamos chamar essa aqui. Essa aqui a gente chama de dor na nuca. Dor na nuca. E essa aqui a gente chama de medo de sair de casa. Certo? Vamos chamar aqui, essa daqui, ó. Taquicardia. Opa. Taquicardia. Certo? E a última vamos chamar de medo de ônibus. Medo de andar de ônibus. Você prestou atenção? Quantos são os sintomas? Eu coloquei 8 sintomas aqui. Mas a gente sabe que existem mais de 39 sintomas da síndrome do pânico. Ok? Então, veja bem. Você está com esses sintomas aqui. E deixa eu te explicar uma característica interessante da erva daninha. A erva daninha é o seguinte, ela tem uma raiz, né, essa erva daninha, né, uma das ervas daninha, ela tem uma característica que a raiz dela é como se fosse uma batatinha. Né? É assim, ó. Ela tem, essa aqui é a erva daninha, aí ela tem uma batatinha aqui embaixo. E dessa batatinha aqui, ó, saem as raízes dela e dessa batatinha nasce outra batatinha. E dessa outra batatinha, aí nasce outra erva daninha. Aí essa erva daninha tem outra batatinha, que dá outra raiz e nasce outra batatinha aqui, aí tem outra erva daninha. Entendeu? Então, ela se propaga, ela infesta, ela contamina, ela vira uma praga, a erva daninha. Ela toma conta, ela domina, não é? Assim como os sintomas, você sabe, vai entendendo isso. Porque, veja bem, e sabe outra coisa interessante das plantas? É assim, ó. Por exemplo, quando o gramado,
quando as pessoas vão vender o gramado, o que eles fazem? Eles não esperam o gramado estar alto para ele poder cortar o gramado e revender para ele plantar em outro lugar. O que ele faz? Eles aparam aquele gramado, deixa ele aparado bem rente, porque quando se apara a grama bem rente, todas as energias vão para a raiz. Não é? Isso é óbvio. Aparou as plantas, aliás, aparou as folhas, o que faz? A raiz não tem para onde mandar a energia que ela está recebendo da terra, então ela mesmo se fortalece. Então ela é muito facilmente, ela pode ser muito facilmente levada para outro lugar e replantar aquela placa de grama. Então por isso que todo mundo apara as folhas da grama para ela ser replantada. Pensa bem, por exemplo, uma poda de árvore, ela não está danificando a árvore. A poda, ela serve para fortificar a raiz de uma planta. Você sabe disso. Quanto mais você poda, mais a planta fica fortalecida. Aí daqui a pouco ela começa a brotar e ela cresce. É ou não é? Então, com a erva daninha é a mesma coisa. Se você vier aqui, ó, e você, deixa eu usar o apagador. Olha só. Essa erva daninha está atrapalhando o seu vaso, ok? Tudo bem. Aí você vem, o que você faz? Você arranca a folha dela. Arrancou a folha, certo? Você arranca a folha. O que aconteceu? Você matou a erva daninha? Não, porque a vida dela está aqui embaixo, nessas batatinhas. Na verdade, você fortaleceu a erva daninha e agora nasceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tá que nasceu, virou uma praga. Por quê? Porque quando arrancamos folhas, nós fortalecemos a raiz. E olha só aonde está a moral da história. Pensa bem. A síndrome do pânico é uma erva daninha. A síndrome do pânico é uma erva daninha. As folhas, olha aqui, isso aqui, ó, é a SDP, ok? Isso aqui, essa batatinha é o coração da erva daninha, entendeu? Você pode até arrancar todas essas folhagens aqui, mas o coração da erva daninha ainda está ali. E o que é isso aqui que eu disse? Essa folhagem é a dor na nuca, é o medo de sair de casa, é a taquicardia, é o medo de pegar ônibus. Essas folhagens da erva daninha são os sintomas da erva daninha, são sintomas da síndrome do pânico. Essas folhagens é a tontura, é a falta de ar, é a dor no tórax, é a sudorese. Sabe o que é sudorese, né? Soa a mão, soa a testa, soa tudo. A minha mão chegava a pingar, parecia uma loucura, parecia um ET. Né? Então o que acontece? Você vem e arranca de novo os sintomas. O que acontece? Você fortaleceu a raiz da erva daninha. Você deu força, porque quando se poda uma planta, ela fortalece a raiz e dá energia para criar outras ervas daninhas. Ervas daninhas. Então veja bem, como que é arrancar as folhagens da erva daninha? Na síndrome do pânico, na depressão, o que é? Faz ideia? Como que é arrancar a folha? O que é a folha? A folha são os sintomas. A raiz dela é ela em si, certo? É a síndrome do pânico, é a depressão, é a fobia, é a ansiedade, que ela se manifesta com alguns sintomas. Ok? Eu sei que você sabe disso. Você é expert nisso e tem gente aí que é mais sábio do que eu e está entendendo o que eu estou falando. Só ainda não caiu a ficha nessa lógica. O que acontece? Quando você toma um remédio, diazepam, clonazepam, nitrazepam, e é pan para todo lado, Rivotril, e aí vai, meu irmão. Prozac,
Meu irmão, eu não vou nem falar o tanto que eu conheço. Quando você toma o remédio, o que está acontecendo? Você anula o sintoma, ok? Você anula o sintoma. E os sintomas, o que é? É essas folhas, né? Quando você toma o remédio, o que acontece? Ó, tomou o remédio, sumiu o sintoma. Ok? Você tomou o remédio, sumiu o sintoma. Mas você acabou com a síndrome do pânico? Não. Visto que você está tomando, quantos dias você está tomando o remédio? Quantos meses você está tomando esse remédio? Esse remédio, o que ele faz? Ele poda os sintomas da síndrome do pânico. Olha aqui, quando se poda a planta, ó, podou aqui as folhas da erva daninha, ok? Olha só o vaso está aqui. A impressão que dá é que não tem nenhuma erva daninha. Parece que não tem erva daninha. Ó, por quê? Porque foi tirado os sintomas. E você tirou os sintomas, porque você tirou as folhas, né? E quando você toma um remédio, a impressão que dá é que você não tem nada, porque a alegria volta, você está de boa, você não está sentindo sintoma nenhum, o coração não está batendo, você não está com agonia, o tórax não parou de doer, enfim, você tirou os sintomas, você arrancou as folhas da erva daninha. Mas você acabou com a síndrome do pânico? Não, porque a síndrome do pânico ainda está aqui dentro e viva e mais fortalecida do que antes. E outra, se antes que era 4 sintomas, agora, meu irmão, se você ficar tomando o resto da vida, se você quiser ou preferir ficar controlando a síndrome do pânico com o remédio, você vai estar sempre podando as folhas. E isso, quando você fica podando as folhas, você está fortalecendo a raiz da erva daninha. Quando você fica sempre podando os sintomas da síndrome do pânico, mais você vai fortalecendo a síndrome do pânico. Você elimina os sintomas momentaneamente, mas acontece que você está dando energia para a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico está viva, ela está se fortalecendo cada vez mais dentro de você. Você não pode ficar vivendo dessa maneira, querer controlar a síndrome do pânico. Olha só, calma aí. Entenda uma coisa, eu não estou mandando você parar de tomar o remédio. Por favor, nós estamos na primeira aula ainda. Eu estou explicando para você o que é. Talvez você deve estar falando, puxa vida, rapaz, é isso. Mas não pare de tomar o remédio ainda, pelo amor de Deus. Você só vai tomar o remédio quando o milagre acontecer no final do curso. Entendeu? E não adianta você parar nessa aula aqui e pular lá para o final do curso, pensando que vai chegar lá, vai ter um Shazam, vai ter um abracadabra, um plim plim plim, uma varinha assim que eu vou fazer assim. Não. Você para aí, você dá um passo de cada vez. Né? Não seja nécio. Para não falar outra coisa, né? Então, seja inteligente. Você dê um passo de cada vez. Olha só. Se antes, que era, vamos supor que você tinha... Vê se é ou não é. Antes, sabe o que você tinha? Você tinha tontura e falta de ar. Aí você começou a tomar remédio. Começou a tomar remédio arrancando folhas, né? Começou a arrancar folhas, tomando remédio. Aí, com o tempo, você tinha falta de ar e tontura, mas agora começou a ter dor na nuca. Aí você toma o remédio, arranca a folha de novo. Aí você está com tontura, com falta de ar, dor na nuca e uma dor no tórax. Está aumentando o sintoma? Por que será? Desculpa eu rir, é só para você descontrair. Sabe por quê? Quando você... Uma vez eu tratei de uma menina, uma Letícia, o nome dela. Nossa, não devia nem falar, mas falei. Aliás, existe 1 milhão de Letícia, né? Mas a gente ria muito depois da libertação dela. Depois que ela foi liberta, eu fiz... E olha que eu fiz poucas sessões com ela, né? E a gente ria muito dos sintomas dela. Meu Deus, né? Então fica calmo.
Aqui é para a gente descontrair. Então, porque tudo isso vai passar e no final vai virar comédia. Uma página virada na sua vida. Você vai olhar, a síndrome do pânico virou história. Né? Mas veja bem. Então, o que seria mais inteligente da nossa parte? É arrancar folhas? É arrancar as folhas que estão aqui? Qual seria a coisa mais inteligente a se fazer nesse caso? É arrancar folhas ou arrancar raízes? Agora sim chegamos num ponto que eu queria. Nós temos que arrancar raízes. Temos que descobrir a raiz do problema. Quem é a raiz do problema? É isso que você entrou nesse curso para descobrir isso, porque nós temos que arrancar isso aqui, ó. É isso aqui que tem que arrancar e nós vamos arrancar. Vou te dizer como que arranca isso, né? Vamos arrancar isso aqui, ó. Tem que fazer o seguinte. Olha só. Olha aqui as folhas. Pensa comigo, ó. Isso aqui é a folhagem, certo? É a folhagem. E eu te disse que a folhagem são... Opa, caiu o apagador. E a folhagem são os sintomas, ok? Vamos entrar numa lógica. Uma lógica. A lógica funciona, hein? A lógica é exato, é lógico, né? É lógica. Então, vamos fazer não vamos mais mexer nos sintomas. Não estou dizendo para você parar com os remédios. Por favor, entenda. O remédio, você só vai parar de tomar o remédio quando ele for desnecessário. Se você não tiver sintoma, por que você vai tomar remédio? Certo? Você só vai tomar remédio se tiver sintoma. Se não tiver sintoma, para quê? Então veja bem. Olha só. Isso aqui, as folhagens, são os sintomas. Você está compreendendo até agora, né? Sintomas. Vamos supor, não vamos mexer mais nisso aqui, né? Vamos arrancar a raiz, em vez de arrancar folhas. Vamos arrancar raiz. Ó, arrancou raiz. Certo? Nem mexeu nas folhas. Nem mexemos nas folhas. Mexemos aonde? Na raiz. Quando a gente arrancar a raiz, mesmo não tendo mexido nas folhas, o que é que vai acontecer? Você já viu uma planta sem raiz? Uma planta sem raiz, a folhagem vai o quê? Vai secar. Ela não vai existir. Se você arrancar a raiz, arrancou essa raiz, acabou o problema. Não existe folhagem para uma planta sem raiz. Então nós vamos arrancar a raiz da síndrome do pânico, vamos descobrir a raiz do problema e vamos arrancar essa raiz e os sintomas não vão existir mais. Ok? Está disposto a isso? Está a fim de encarar essa bronca? Não se esqueça que eu disse que tem um módulo aí chamado, um módulo que eu preparei, chamado Minha Alma em Full HD. Está disposto? Por que eu resolvi fazer esse vídeo em off, em vez de ser online, deixar lá para todo mundo ver? Porque nós vamos tratar de coisa muito particular. Né? Vai ser uma hora que eu vou ter que apontar o dedo assim no teu nariz. Né? Mas eu entendo que quando eu estou apontando um dedo para você, tem 3 apontando para mim. Né? Nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Os mesmos pecados cometemos. Amém? Olha só. Então, vamos arrancar raiz. Você está disposto? Está disposto, né? Deixa eu te dizer aqui, eu vou ler uma frase aqui do livro que eu escrevi. Olha só. Síndrome é um conjunto de sintomas que pode ser produzido por mais de uma causa. Ok? Mais uma vez.
Síndrome é o conjunto de sintomas que pode ser causados ou Síndrome é um conjunto de sintomas que pode ser produzidos por mais de uma causa. Certo? Os portadores da síndrome do pânico estão sendo atacados por vários sintomas físicos e nem ao menos sabem por que estão sendo atacados. Se sentem fracos diante dos sintomas e isso causa um pavor, um medo muito grande desses sintomas. E é por isso que nós chamamos isso de síndrome do pânico. Amém? Então, o conjunto de vários sintomas produzidos em você é chamado de síndrome, né? Porque são vários sintomas atacando você por mais de uma causa. Então, então você está sendo atacado por vários sintomas. Isso é uma síndrome. E como você tem medo de sentir essa sensação, o medo de dar de cara com a morte, porque quando você tem a falta de ar, a primeira coisa que você pensa é que vai morrer. Você pensa que vai desmaiar, você não vai tomar banho sozinho com a porta fechada, porque você pensa que você vai desmaiar lá dentro, ninguém vai conseguir entrar lá dentro para te salvar. Né? Eu não cozinhava feijão, a minha mulher às vezes deixava feijão na cozinha cozinhando, eu falava, pelo amor de Deus, não deixe esse feijão aqui. Vai que me dá um treco e eu desmaio aqui. E esse feijão vai ficar cozinhando aí nessa panela de pressão, vai explodir, eu vou morrer. Ah, meu Deus do céu, só Deus, viu, irmão? Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de nós, né? Olha aqui. Como que a síndrome do... Aliás, como essa erva daninha veio parar aqui nesse vaso? Como que essa síndrome do pânico foi parar aí na sua vida? Existem várias causas que pode desencadear a síndrome do pânico, né? Como que essa... Pensa comigo, como que essa erva daninha veio parar aqui nesse vaso? Olha só, poderia assim, quando você colocou terra nesse vaso, junto com essa terra poderia ter vindo uma erva daninha junto. Às vezes você pode ter ido comprar um adubo e colocou aqui para adubar, e esse adubo tinha ali uma sementinha de erva daninha, e a erva daninha cresceu. Né? Um passarinho pode ter feito cocô ali. Você sabe que o passarinho é ele que espalha sementes por aí. Né? Um passarinho pode ter trazido aqui essa semente e essa semente de erva daninha nasceu ali no vaso. Aí vamos supor que você descubra, quem colocou essa erva daninha, quem colocou aqui foi um adubo que eu trouxe que estava com a semente e aí nasceu essa erva daninha. Aí você descobriu, foi porque foi um adubo, tinha erva daninha e tal. Faz alguma diferença? Faz diferença você descobrir se foi um passarinho, se foi com adubo, se foi com a terra que trouxe a erva daninha? Faz diferença? Você descobrir assim o que desencadeou? Não. Não faz muita diferença. Faz uma certa diferença, sim, claro, mas não faz muita diferença. Por que não faz muita diferença? Porque descobrir que o que causou essa erva daninha não vai mudar muita coisa. A erva daninha vai continuar ali. Então você vai ter que arrancar essa raiz aqui. Certo? Você precisa arrancar essa raiz. Então é isso que nós vamos fazer. Essa foi a primeira aula. A segunda aula também vai ser uma ilustração que eu vou dar como essa, para depois a gente começar a entrar nos assuntos bíblicos. Tá bom? Então fica aí com essa primeira aula. Que Deus abençoe você. A aula já durou 45 minutos. Meu Deus, né? O tempo voa.
Mas eu espero que essa aula tenha servido para você, e eu sei que serviu, para eu te ilustrar. Eu fiz uma ilustração do que é a síndrome do pânico, tá? E de que não vale a pena você arrancar os sintomas. Não vale a pena você ficar o resto da vida tomando remédio. Por quê? Eu te mostrei por quê. Porque você vai estar agravando o problema. Mas não pare com o remédio ainda. Por enquanto não. Né? Então é o seguinte, para você saber, temos uma caminhada um pouco longa, mas vamos chegar na... Eu preciso preparar o caminho. Porque vai chegar um momento que nós vamos chegar no passo a passo. Viu? Fica tranquilo. Né? Você pode falar, mas o que você está me mostrando, Luciano, eu não estou sendo liberto. Eu não estou liberto sabendo disso aí. Você não está liberto, mas você está sendo liberto. O processo já começou da libertação, mesmo que você não esteja percebendo. Mas o processo da tua libertação já começou a andar. Tá bom? Com essa primeira aula, né, se prepara, a segunda aula também vai ser uma ilustração. Ok? Bom, por enquanto, Deus abençoe a sua vida e vai mastigando isso, veja a segunda vez, 3 vezes, 4 vezes, chame aí teu parente para ver também, entendeu? Você pergunta, concorda. Aliás, eu vou deixar o e-mail aqui para você, né? Vou deixar o e-mail para você, durante o curso, se você quiser me mandar uma mensagem para tirar uma dúvida, eu terei o maior prazer de responder as suas dúvidas. Aliás, é uma obrigação minha. Se eu estou lançando esse curso para você, eu tenho uma obrigação de responder as suas dúvidas. Tá bom, meu irmão? Né? Jesus te ama, fica tranquilo. Agora começou, o negócio começou a andar. Né? Fica firme. Né? O sol vai voltar a raiar a seu favor. Amém? Então, fica com Deus. Deus abençoe. Se prepare para a próxima aula. Tá? Deus abençoe sua vida. Por amor do nome dele. Amém.